Shalom, Ravelim, Shabbat Shalom. Olha, desde já eu quero pedir perdão porque estão fazendo uma reforma aqui próximo, então de vez em quando vocês vão ouvir um barulho de serra, mas eu não tenho como fazer nada e não posso gravar um outro momento por causa do meu compromisso com você de colocar esse vídeo no ar pela manhã. Na verdade, até às 9 horas, mas não vai às 9. Enfim, pela manhã, tá bom? Gente, a gente está estudando essa semana, estamos finalizando hoje, Bezrat Hashem, a Parashá Lech Lechá. E essa Parashá, como eu falei lá no primeiro videozinho, que possivelmente está lá no Instagram, já vou até deixar aqui na tela nossas redes sociais para que você possa já aproveitar, dar um pause aí no vídeo e seguir lá nos dois Instagrams. E se você precisar de tiver alguma dúvida, tiver algum suporte, quiser trocar uma ideia com a gente, tem o nosso WhatsApp aí também, tá? Então eu vou deixar na tela um tempinho e depois a gente tira. Vamos lá. Essa semana a gente está estudando a Parashá Lech Lechá e, como eu falei, essa Parashá, ela indiscutivelmente é a minha Parashá. E por que não dizer que essa é de fato a Parashá do nosso povo? Porque é a Parashá que nos orienta, né, a sairmos, né, para o nosso próprio bem, sair da nossa terra, da nossa parentela, da casa dos nossos pais e para a terra que o Senhor nos direcionar. Mas não é especificamente ou literalmente sair do nosso país, da nossa cidade, da casa dos nossos pais. Não especificamente isso, tá? Existem situações que vão ser sim, mas o que a gente está trabalhando não é esse caso. Então, hoje a gente vamos estudar o Pérec, né? O capítulo 17, que indiscutivelmente é o capítulo que, não só por ser o desfecho, né? Mas a gente vai entender muitas coisas e dentre elas a gente vai perceber que algumas mitzvot que a gente pratica, ela literalmente vem antes daquilo que alguns vão chamar de lei, né? Ela vem muito antes e a gente vai tratar isso aqui no decorrer do estudo, tá? Haja vista o dízimo, né? O dízimo também vem antes de... A gente, como se fala? Abraham foi o primeiro a dar o dízimo e por aí vai. Que a palavra certa é maaseh e nós trabalhamos, eu acho que muito bem aqui também. Bom, no capítulo 17 de Bereshit, no capítulo 17, diz o seguinte, 17:1, tá? E tinha Avram 99 anos, e apareceu o Eterno a Avram, e disse-lhe, eu sou El Shaddai, Adonai Todo-Poderoso, e também é o que te sustenta, tá ok? Eu sou El Shaddai. Anda diante de mim e ser perfeito. A palavra essa expressão ser perfeito, né? A gente vai trabalhar ela um pouquinho aqui, mas deixa eu só fazer um gancho. Quando a expressão, né, a palavra perfeito ou a palavra perfeição, no contexto hebraico, não tem a ver com você não ter falhas ou não cometer equívocos, tá? Ser perfeito é totalmente contrário do que o protestantismo diz. Fulano, Yehoshua era perfeito, eu não sou perfeita. Na verdade, ser perfeito é ser íntegro. A palavra aqui é tamim no hebraico, tem a ver com integridade. Então, ser íntegro está muito relacionado, para vocês terem uma ideia, a você, por exemplo, ser completo, como eu falei, ser honesto, ser reto, ser justo e principalmente sem corrupção. E quando a gente pensa em corrupção, é natural que a nossa mente ela vá para o magistrado, né? Vá para a política. E, na verdade, nós também precisamos não ser corruptos, tá? Nós também precisamos não nos vender, ok? Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é perfeição, no contexto hebraico, tem a ver com ser completo, tamim, ser íntegro. E aí a gente pode pensar, e eu acho que isso aqui é um nível bem elevado, mas ser íntegro é você não ter do que te acusarem. Eu estou me lembrando agora de Estevão, quando vão apedrejar ele,
o texto lá de Maasei Hashilihi, em Atos, vai deixar muito claro que as acusações que estavam sendo feitas contra ele eram enganosas. Então, Estevão, ele era um ser tamim, ele era íntegro, ele era completo, ele era honesto. Quando a gente vai para Yehoshua, ele era perfeito, por quê? Porque também quando Roma foi crucificá-lo, foi utilizar argumentos equivocados, errados, mentirosos, ou seja, e aí a palavra também, Yehoshua fala que nós temos que ficar felizes quando mentindo, né, disserem toda sorte de mal contra nós. Então, ser íntegro tem a ver com o quê? Só podem falar mal de você se for mentira. Só podem falar mal de mim se for uma mentira. Então, quando o Eterno fala, anda na minha presença, ou anda diante de mim e seja íntegro. Esse aqui é o ponto. Bom, antes de falar disso, eu quero só fazer um panorama aqui com vocês, porque o que a gente vai falar nesse nosso estudo de hoje, tá? Nós vamos falar sobre o chamado e a perfeição, que acabamos de falar, que está no versículo 1 e 2, tá? Vamos falar também da mudança de nome e da aliança que o Eterno fez com Abraham. Vamos falar do sinal da aliança, não vou falar ainda o que é isso. Vamos falar da promessa a Sara que o Eterno fez, só um minutinho. A promessa que o Eterno fez a Sarai, tá? E vamos falar também do nascimento de Isaac e vamos falar da obediência imediata. Então, esses são os tópicos que nós vamos trabalhar aqui hoje. Porém, eu queria falar outra coisa com vocês antes de darmos sequência, que é o seguinte: hoje, tá? Para Bezrat Hashem e para a glória de Hashem, nós estamos iniciando um trabalho extremamente importante que já vínhamos anunciando no Instagram e até aqui em vídeo, e nós fizemos uma alteração, né, direcionada pelo sagrado. Como diz a palavra, o coração da Hadassah faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Criador. Então, qual era o meu plano, tá? O meu plano era que nós nos encontrássemos no Shabat de 9 às 9h15 e na quarta-feira de 20 às 20h15 para fazermos intercessões com os nomes do Sagrado pelo Brasil, e durante a semana eu ia orientando vocês. Porém, esse era o meu plano. Qual é, né, o plano do Eterno? O Eterno me disse para fazer da seguinte forma: todo dia, tá, às 20h30, com exceção do Shabat, todos os dias, às 20h30, vai ter um vídeo aqui no YouTube, não vai ser mais no Instagram, vai ser aqui no YouTube, onde nós vamos fazer meditações com os nomes do Sagrado, com os Shemot, né, com os nomes do Keter, que essa é um grande reduche, uma grande novidade, uma grande inovação. Todos os cabalistas que vocês vão ver vão utilizar os nomes do Sagrado que estão no Taná. O Sagrado nos orientou a fazer isso com os nomes dele no Keter, que são os escritos dos primeiros Talmidim, que vai no português de Mateus até Apocalipse. Então, serão no mínimo 260 nomes, porque só o livro de Edut Talmid Hahahuv, né, conhecido como João, tem capítulos que tem 2, 3 Shemot. Então, serão no mínimo 260. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o estudo da Parashá, do capítulo do dia, e no final vamos ter a meditação e vai estar aqui. Então, você não só poderá, como deve, né, fazer as meditações junto com a gente. E com isso você vai estar também protegido. Supondo que você não queira fazer a meditação junto com a gente, você vai acessar o nosso blog e vai ter lá também o passo a passo para que você possa fazer sozinho, tá bom? Bom, antes de a gente dar sequência, ou dando sequência, eu preciso... me chamou a atenção uma coisa, e eu quero voltar lá no capítulo 15 com vocês, para a gente pegar essa sequência
para amarrar, né, deixar bem amarradinho essa questão do capítulo 17. Bom, eu queria te fazer uma pergunta, que na verdade a gente vai ter milhares de perguntas aqui e vamos, Bezrat Hashem, tentar respondê-las. A primeira pergunta que eu te faço é: o que Avram, né, ou Abrão no português, mas a gente já sabe lá com a tia Teteca na escola que nome não se traduz, certo? A gente aprendeu isso com a tia Teteca, lá no primário, né? Nome não se traduz. Então, o que Avram, qual era a coisa que Avram mais queria na vida dele? O que Avram mais queria na vida dele era o eterno. O que Avram mais queria na vida dele era descobrir quem era o Todo-Poderoso. Isso era o que ele mais queria. Então a gente mencionou que o Midrash fala que Avram, ele quebrou as estátuas, né, os ídolos do pai, e aí ele pega e querendo descobrir Deus e mostrando também para os pais que o pai, né, que aquelas imagens não eram o sagrado. E aí Avram, diz o Midrash, que Avram, ele olha para o Shammai, ele olha para o céu e ele fala assim, nossa, o sol deve ser o sagrado, deve ser o eterno, o sol deve ser Hashem. E aí chega de noite, o sol se põe, ele então, não, se foi embora, não é. Então deve ser a lua. E aí quando chega de dia, a lua não está. E aí ele diz, não, então não pode ser a lua. Então Avram vem nessa busca. E aí a gente vê que quando ele começa, entre outras, por exemplo, Avram, diz o Midrash, que ele, por exemplo, foi... Nimrod coloca ele à prova dizendo o seguinte: se esse Deus que você serve, ele realmente é o Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas, então eu vou te colocar dentro de uma fornalha para que ele possa te salvar. Ou então você sai dessa fornalha. E Avram não, ele entra na fornalha e fica lá e o Criador livra ele. Então diz o Midrash. Então Avram, o que Avram faz? Ele, por exemplo, ele sai literalmente não, porque ele já estava fora da sua terra, né? Mas ele se torna um peregrino. E como nós lemos lá em Hebreus, ele andava errante, né? Essa é uma das características. Então, Avram, olha só, ele quebra os ídolos do pai, confrontando o pai, ele entra na fornalha com Nimrod. A palavra diz que Avram teve 10 testes, tá? São 10 provações que Avram teve. Aí ele vai para uma terra que o Eterno não tinha dito para ele onde era, chega nessa terra tem fome, aí ele fica, a gente está vendo aqui com 99 anos, 24 anos, o Eterno prometendo a ele filhos e não deu filhos, e sim, quando o Eterno chama ele em Bereshit 12, o Eterno fala assim, olha, a sua descendência será numerosa. Então o Eterno promete para Avram um filho. Eu não sei, sinceramente eu não sei, se Avram antes disso tinha ou não esperança de ter filhos, mas o Eterno vai para Avram, possivelmente sim. O Eterno vai para Avram e diz, olha, eu vou te dar não somente um filho, mas eu vou te dar uma descendência numerosa. E a gente começa a ver, eu quero ficar só com essa expressão, começa a ver Avram andando errante. Alguns iam dizer até sem rumo, sempre fazendo o quê? Fazendo o que o Eterno queria. Porque cada local que Avram ia, ele chegava lá e ele fazia, né? Ele conduzia as pessoas em Techuvá, fora que ele ativava as Neshamotes destinadas ao Eterno naquela localidade. Por isso que Avram andava errante, como vários outros patriarcas e tudo mais. Então, quando chega no capítulo 15, o Eterno diz para Avram assim, olha, não temas, Avram, eu sou o teu escudo. Só que, olha só, a gente eu sou o teu escudo e grande será o teu galardão. E aí Avram responde assim, Eterno, calma aí. E disse Abrão, Eterno Elohim, que darás a mim? Eu ando sem filhos e herdeiros, e o encarregado da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então, eu queria pegar essa expressão aqui. Avram queria duas coisas, agora já são duas, tá? A primeira que ele mais queria era o Eterno. Então, toda a caminhada dele é literalmente buscando
se conectar com o... Opa, só um minutinho. Se conectar com o eterno. E aí, o que acontece? Ele se conecta com o eterno, ele passa a ter o eterno, e o eterno passa a ser tudo para ele. Só que ele não tinha filhos. E aí o Eterno vem e fala, lá no 12, eu vou te dar filhos. Então, o fato do Eterno dizer que daria a ele filhos, não só deu a ele esperança, como automaticamente fez com que ter filhos também fosse a segunda coisa que ele mais queria. Lembrando que a primeira que ele mais queria era o quê? Ter o Eterno. E a segunda, ter filhos. Dito isso, só que o Eterno fala assim, olha só, eu serei o teu escudo. Por que o Eterno fala que vai ser o escudo? Porque ele está saindo, literalmente, ele estaria indo para uma guerra, né? Deixa eu só confirmar aqui. Isso, no capítulo 14, a partir do 20, vai falando que ele entregou os inimigos nas mãos de Avram e tudo mais. Isso, ele tinha acabado de sair de uma guerra e o Eterno fala que era o escudo dele, o galardão dele seria muitíssimo. Só que o contexto está falando de filhos. Então não faz sentido Abraham, que é um filho, essa é a parte que eu quero pegar com vocês aqui. Avram quer filhos, e o Eterno diz para ele que vai ser o escudo dele. Então, isso não faz sentido. Olha só, me lembrei até de Yehoshua perguntando para Marta, Marta, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? E ela responde, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estaria morto. Ele não perguntou isso, ele perguntou qual foi o placar do Fla-Flu, e ela responde que vai fazer nhoque de batata. Não faz o menor sentido. Então, o Eterno parece que está tendo essa conversa também sem sentido. Avram quer um filho, tudo que Avram mais quer, segunda coisa que Avram mais quer é ter um filho. E o Eterno fala assim, olha, não fica preocupado porque eu vou ser o teu escudo. Não faz sentido. Só que faz todo sentido, porque quando a gente vai ver, vai fazer as meditações, como a gente vai fazer no final, o que acontece? Quando a palavra fala escudo, na verdade, a expressão é Magen, sabe? Eu sou o teu Magen, eu sou a tua proteção. Então, existe um lugar aonde nós estaremos totalmente livre de qualquer influência astral ou de qualquer situação complicada. Então, que lugar é esse? De novo, a gente vai fazer aquela brincadeira. Aqui está o firmamento, tá? Aqui está o céu. Isso aqui é o céu. Isso aqui é o céu, ok? Isso aqui é o céu. E nós estamos aqui sofrendo toda a influência astral. Céu astral, tá? A influência do Sol, da Lua, das estrelas, dos planetas, dos principados, das potestades. Nós estamos aqui, sofrendo toda essa influência. Só que o que o Eterno fala para Avram? Olha, aqui, ó, Avram aqui, ele não podia ter filhos. Claro que ele teve, Radassa, ele teve Ismael, sim. Ele não podia ter filhos com com Sarai. Sarai não podia ter filhos, os dois eram uma só carne. Então aqui, ó, ele estava sofrendo a influência da esterilidade, ok? Avram aqui estava sofrendo toda a influência da esterilidade, por quê? Porque o firmamento, né? As energias astrais não deixava o que estava aqui, que era a multidão de povos, passar. Consegue entender? Aqui está, vamos pensar assim, tá? Aqui está o sagrado, ok? E precisa descer bênçãos. Só que aqui, sabe quando a palavra fala que o céu parece estar de bronze? É isso daqui, tá? Então, não passava, o Eterno falou assim, olha, eu vou te dar multidões, mas não descia essas multidões. Por quê? Porque Abraão estava aqui sofrendo, estava esse teto de bronze. Então, o que o Eterno fala? Olha só, Abraão, eu sou o teu escudo. Quando o Eterno fala que ele é o escudo, não significa que, ó, vou colocar assim, ó, aqui é o céu, tá? Só para vocês entenderem. Eu só virei a mão. Não significa que o céu ia se abrir e ia passar. O céu ia se abrir e ia passar. Não, não significa isso. Continuaria tudo aqui. Só que o que o Eterno falou? Quando o Eterno fala, eu sou o teu escudo, o que Abraão faz? Ele vem para cá. Então, aqui,
tem esterilidade. Vamos falar só essa expressão. Aqui tem esterilidade, aqui tem fome, aqui tem escassez, aqui tem doença, aqui tem problemas, aqui tem dificuldade, aqui tem miséria, aqui tem tudo isso. Só que o que Abraão faz? Acontece uma coisa antes, vocês vão entender, mas Abraão faz o quê? Ele vem para cá. Então, quando ele vem para cá, aqui não. Aqui tem o quê? Prosperidade, aqui é o Gan Eden, ok? Resumindo, aqui é o Gan Eden. E aqui não, aqui não. Então, quando o Eterno diz para Abraão, olha só, eu sou o teu escudo, o Eterno fez o quê? O Eterno falou assim, olha, eu vou te dar algo que vai fazer você sair daqui e vir para cá. Mas eu vou te dar esse algo que vai fazer você sair daqui e vir para cá, por quê? Porque você primeiro ficou 24 anos, ok? 24 anos me buscando como eu sendo a sua fonte, ou sendo a sua prioridade. Quando eu disse que te daria um filho, você passou a querer ter esse filho porque você sabia que esse filho honraria o meu nome e faria com que o meu nome fosse propagado entre as nações. Você não quis um filho para que você tivesse herdeiros para ter uma empresa familiar. Você quis ter um filho, Abraão, por quê? Porque eu disse que te daria, porque isso glorificaria meu nome. Esse é um desfecho para a gente entender o seguinte. O que acontece aqui, deixa eu pegar aqui minha Bíblia. O que acontece aqui na sequência do capítulo 17. Então, quando o Eterno chega para Abraão, no capítulo 17, versículo 1, e diz, olha, eu sou o El Shaddai, né? E o Eterno faz o que com ele? O Eterno O Eterno faz com Abraão aquilo que seria fundamental para que Abraão saísse daqui da influência astral, se lembra? Saísse daqui da influência astral e viesse para cá e se tornasse um influenciador. Então você tem agora uma escolha. Você pode ficar aqui sofrendo a influência ou você pode vir para cá e influenciar. O que nós vamos fazer hoje pelo Brasil é, nós vamos sair daqui sofrendo as influências astrais que podem vir sobre o Brasil e nós vamos vir para cá e vamos influenciar para que as influências sejam positivas. Então, vamos lá. A gente vai agora para o passo 2. Primeiro, a gente viu que Abraão, o Eterno falou, olha só, anda na minha perfeita e ser tamim, seja íntegro, ok? Então, a promessa aqui, ela é automaticamente reafirmada, que vai ser a multiplicação extrema da sua descendência e uma aliança perpétua será estabelecida. A gente vê isso no versículo 1 e 2. Agora, do 3 ao 8, vem uma coisa extremamente importante. O que é de extrema importância aqui? Se lembra que eu falei que o Eterno deu algo para Abraão para que ele saísse daqui e viesse para aqui? O que o Eterno deu a Abraão? Tchan, 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 tchan. O Eterno deu a Abraão ele mesmo. O Eterno deu a Abraão a letra Re. Abraão deixa de ser Abraão e se torna Avraham. Quando o Eterno sopra, ou nos infla, melhor dizendo, né? Quando o Eterno nos infla lá no Gan Eden, quando ele nos fez, ele também soprou. Esse sopro é a letra Re. O nome do Eterno é Yud Re Vav Re. Então o Eterno infla em Abraão a sua essência, o seu sopro. Ele tira, é complicado falar assim didaticamente, tá? O Eterno tira de dentro dele a sua própria essência e dá para Abraão, que aí se torna Avraham. Por isso que quando a gente faz as meditações, eu falo para você, ó, o nome vai ser, vamos supor, vai ser Yud Re Vav Re. Então quando você inspirar, ó, já inspira pensando em Yud Re Vav Re, porque quando você inspira as letras que a gente vai meditar, você já está internalizando dentro de você aquelas letras, aquele nome, e aquele nome já vai produzindo dentro de você o efeito que ele tem, para só depois a gente poder projetar sobre
nesse caso, sobre o Brasil. Então, quando a gente faz as meditações, a gente primeiro recebe do sagrado e o sagrado, recebe do sagrado e recebe o sagrado dentro de nós, para que a purificação seja feita dentro de nós, para que então a gente possa ser um canal do Eterno, ser uma brahá do Eterno, ser uma bênção do Eterno, para que outras pessoas possam receber esse fluxo, ou esse fluxo também, essa energia também. Então, dos versículos 3 ao 8, o que o Eterno faz? O Eterno muda o nome de Avram. Então, ele deixa de ser Pai elevado. Então, o que o Eterno faz nesses 24 anos? O Eterno vai tirando de Avram, vai tirando de Avram toda essa elevação que é terrenal. O Eterno vai tirando de Avram toda a sua soberba, a sua prepotência, a sua altivez, que é exatamente isso que o Eterno faz conosco. Porque antes da gente receber do Eterno e o Eterno, a letra Re, esse fôlego, né? Esse ru, esse sopro, ó. A letra Re, ó, é o sopro. Antes da gente receber esse sopro, que é o próprio Eterno, toda a nossa altivez precisa ser eliminada. Então, Avram levou 24 anos. Eu não sei quantos anos você tem levado para que toda a sua altivez, soberba, exaltação, ela seja retirada de você. Mas o que precisa acontecer é o meu foco e o seu foco precisa ser exclusivamente o Eterno. E todo o galardão que são bênçãos, né? Que são as promessas, a materialização das promessas que a gente quer, a gente precisa querer, porque o Eterno disse que nos daria, e o que ele disse que nos daria vai ser para a glória dele. Entende? O Eterno me prometeu um iate. É para eu poder ir todo final de semana ficar lá em alto mar? Não, se não for para glorificar o nome do Eterno. Agora, se todo final de semana eu for ficar em alto mar e isso for glorificar o nome do Eterno, beleza. Então vamos fazer, ok? Então, 24 anos, o Eterno... Avram, durante 24 anos, Avram teve que ralar, essa expressão, tá? Não é ralar do pão do Shabat, não. Ele teve que ralar muito para conseguir receber a letra Re dentro dele. Eu falei para minha manicure que eu ia falar dela no vídeo, que é esse daqui. Eu estava fazendo a unha e nós estávamos conversando e ela falou assim: entender a Bíblia é muito... a Bíblia é cheia de códigos, entender a Bíblia é muito difícil. Eu falei, eu concordo contigo. Por quê? Porque a gente quer entender aquilo que foi escrito no hebraico com uma mentalidade grega, não vai funcionar. Aí ela falou assim, aí eu fui tentar explicar para ela que me deu uma explicação que foi maravilhosa. Ela falou assim, olha só, é como se fosse o FBI, né? Então o FBI, eles se comunicam, né? O pessoal do FBI, eles se comunicam com códigos. Eu falei, nossa, perfeito! E a pessoa, para entender esses códigos, tem que estudar. Ela falando, né? Eu falei, exatamente, tem que ir para quântico, né? Eu adoro séries investigativas, criminais, e eu gosto muito de FBI. Tem a série que uma das que eu mais gosto, Criminal Minds, Crimes da Mente, é fantástico. Mas, enfim, e aí a gente estava falando sobre isso. E eu falei, eu vou falar de você no vídeo. Eu vou até mandar esse vídeo para ela e falar, olha, falei de você lá, Jaqueline, o nome dela. Então, olha só, para as pessoas entenderem os códigos que o FBI se comunica entre eles, tem que ralar e muito, tem que ir para quântico, tem que fazer academia, tem que passar por vários departamentos para então poder chegar no FBI. E a mesma coisa, não dá para a gente entender o que foi escrito em hebraico com uma mente grega ou também uma mente romana. Não vai ser possível. Então, e é isso que a gente, quando o Avram, o Eterno chega para ele depois de 24 anos, foi o Eterno também fazendo essa limpeza. Haja vista que o Eterno ainda não tinha se manifestado com essa profundidade como se manifestou para Avram. Claro, se manifestou para Hanó, tem Noa e por aí vai. Então, era de pai para filho. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o que acontece? O Eterno muda o nome de Avram, de pai elevado, tá? Para uma
para pai de uma multidão. E nesse momento, o Eterno também, do 3 ao 8, deixa eu só pegar aqui, o Eterno também, calma aí. Isso, da Sara vai ser depois. O Eterno promete para ele que ele será pai de muitas nações e reis procederão dele. A terra de Canaã será dada como herança perpétua aos seus descendentes. E a aliança entre Elohim e Abraham é eterna. Essa questão da aliança ser eterna a gente já viu lá no pacto, né, na aliança das partes. E aí o que acontece agora, que é o principal, aspas, né? Tudo aqui é principal, gente, desculpa. O que acontece agora, o terceiro ponto que a gente vai trabalhar, que é do versículo 9 ao versículo 14, tá? É o sinal da aliança. O Eterno, deixa eu ler. E disse o Eterno a Abraham, porque já tinha mudado o nome, tá? Agora é Abraham. 17:9. E disse o Eterno a Abraham: e tu, minha aliança guardarás, tu e a tua semente depois de ti nas gerações. Então o Eterno está dizendo aqui algo de extrema relevância. Olha só, Abraham. Você, Abraham, vai guardar a minha aliança. Você, Abraham, vai guardar minha aliança, os seus filhos por todas as suas gerações. Ou seja, o Eterno dá a Abraham um mandamento que é perpétuo, exclusivamente para os filhos de Abraham. Há um mandamento, há uma orientação, há uma ordenança, há uma aliança, porque é isso que o Eterno está dizendo, não sou eu. Pega a sua Bíblia, por favor, pega a sua Bíblia. Gênesis, vou falar até no português. Gênesis, eu vou até ler em outra Bíblia, para você, deixa eu até ver qual é essa daqui, qual é a tradução. Revista e corrigida, João Ferreira de Almeida. Ó, eu vou pegar aqui, 17:9. Deixa eu pegar aqui. Para não dizer, não, essa daí tá diferente porque é hebraica. Então tá aqui, ó. João Ferreira de Almeida, ó. João Ferreira de Almeida. Tá ok? João Ferreira de Almeida. Tá aqui. 18:9. Diz assim. Vou falar tudo no português. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Tá bom, qual é o concerto, aliança, pacto? Qual é o concerto? Este é o meu concerto, que guardarás entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Então, o Eterno é aí, gente, aqui não é Êxodo 20, estou falando só no português para não ter problema. Aqui não é Êxodo 20, a lei está lá em Êxodo 20, aqui não é Êxodo 20. Não tinha povo, não tinha judeu aqui, não existia judaísmo aqui, não existia judeu, não existia Dan, Gad, Asher, Zebulun, não existia, só existia Abraão, vou falar tudo no português, só existia Abraão. E o que o Eterno disse para Abraão? Abraão, para você e a sua semente. A gente já sabe que semente está falando de filho, está falando de descendência. Abraão, você e a sua descendência devem guardar o meu pacto, a minha aliança, o meu concerto. E qual é a minha aliança, diz o Eterno? Está lá. É só você ler na sua Bíblia. Por favor, pega e leia. De verdade, pega e leia. O meu concerto é que vocês vão ser, todo macho vai ser circuncidado. Então, há essa mitzvah, há esse mandamento, há essa aliança que é feita exclusivamente entre o Eterno e os filhos de Abraão. Há essa aliança que é feita exclusivamente entre Deus e os filhos de Abraão. Apenas, de novo, exclusivamente com os filhos de Abraão. Se eu sou homem e digo que sou filho de Abraão, eu preciso me circuncidar. Aí diz, como é que diz? Para um bom entendedor, um pingo é letra, né? Então é isso. É o que está escrito na Bíblia. Não tinha judaísmo, não tinha judeu, hebreus existiam, porque nem hebreus existiam.
Olha só, nem hebreus existiam. Existiam dois, né? Abraão e Sarai, que ali é Sarai ainda, não mudou o nome dela. Só existiam dois hebreus. Só existia Abraão e a sua esposa. Os únicos dois hebreus que existiam na face da terra. Só existiam dois. Não existiam milhares. E o Eterno falou, olha, eu vou te dar um filho, e ao teu filho você vai circuncidar. Se ele for filho de Abraão. Aí a gente vai ver que no versículo 10. Só achar aqui. De ali 10, 11. E circuncidarás a carne do vosso prepúcio e será por sinal de aliança entre mim e vós. É Deus dizendo que a circuncisão do prepúcio é uma aliança entre ele e os seus filhos. Radassa, mas Yehoshua falou para circuncidar a carne o prepúcio do coração. Deixa eu dizer para você, Yehoshua não falou nenhuma novidade não, tá? Yehoshua não falou nenhuma novidade ao dizer isso, porque todos os outros Neviim, todos os outros profetas falaram a mesma coisa. E, inclusive, eu tenho um vídeo aqui dizendo que todas as mulheres têm que circuncidar a carne do seu prepúcio também, tá ok? Isso é uma linguagem figurada. Porque, por exemplo, no nosso meio, no meio Natsiratim, a última coisa que um homem vai fazer é se circuncidar. É a última coisa. Por quê? Porque a circuncisão é um atestado, é um atestado com firma reconhecida em cartório, entenda a linguagem figurada, de que a pessoa de fato quer ter essa aliança com o Eterno. Abraham passou por tudo isso e a última coisa que o Eterno falou com ele foi o que? Olha só, ok, Baruch Hashem, eu coloquei vida dentro de você, o sopro, a letra Re, mudei seu nome. Agora que eu já te dei a minha vida, eu estou firmando com você uma aliança. E qual vai ser o sinal externo? Aspa no externo. Qual vai ser o sinal externo? A circuncisão. Então, se você chega hoje no movimento Natsiratim, aqui dentro da AIM, fala, eu quero me circuncidar, essa vai ser a última coisa que você vai fazer. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, nem vai ser depois de amanhã. Vai ser a última coisa que você vai fazer. Por quê? Porque você precisa ter plena convicção de que é isso de fato que você quer. Então, Avram, até então, Avram, ele provou para o Eterno que ele queria o Eterno. E quando, aspas, o Eterno estava convencido, então o Eterno falou, então agora eu vou firmar minha aliança com você porque eu já te dei a minha vida. Esse sopro. Agora eu vou firmar minha aliança com você, que vai ser um dos sinais, porque existem outros sinais, esse vai ser um dos sinais que eu vou te dar. Vai ser externo, vai ser para as pessoas. E aí, diz a palavra, versículo 12, e com a idade de 8 dias, o Eterno continua dizendo, e com a idade de 8 dias será circuncidado entre vós todo varão das vossas gerações, o escravo nascido na sua casa, comprado por prata, e aí vai. Então, o que eu quero dizer com isso daqui? Que o Eterno fez essa aliança entre ele e os filhos de Abraão, vou falar no português, e os filhos de Abraão. Por quê? Porque isso só é para ser feita quando a letra Re do Eterno está dentro de você. Aqui falando da letra Re, a gente está vendo também, me veio esse insight aqui, a gente está vendo também que o Eterno colocou a letra Re, então mudou o nome. Mudança de nome, lembra? Avram estava aqui sofrendo a influência. O que o Eterno fez? Eu vou te dar a minha vida. Eu vou te dar a letra Re e você vai passar a operar aqui. Se você quer se você quer ter a multidão que eu estou prometendo que vou te dar e vou te dar, eu não posso dar a multidão para Avram. Eu não posso dar a multidão para Abrão. Eu tenho que te dar a minha vida, eu tenho que te dar o meu sopro, eu tenho que te dar o meu fôlego, eu tenho que te dar da minha essência para que você venha para cá. E aí você se torna Avraham. E aí você estando aqui, Avraham, aqui não tem esterilidade, aqui não tem morte, aqui não tem dor, aqui não tem escassez, aqui não tem falta, aqui não tem doença. O que você quer, Avraham, você tem que ter aqui.
para você tendo aqui, então vai se manifestar aqui, porque por mais que caia as influências continuam, mas não vai, vou até colocar aqui assim embaixo, as influências vão continuar tendo, mas não vai estar mais pegando em você. Por quê? Porque esse espaço aqui é uma redoma que eu coloquei, e aí as influências, ó, e as influências não pegam em você. Consegue entender a profundidade disso, gente? Eu espero realmente que vocês estejam entendendo a profundidade disso. Então, isso é o que o Eterno faz, a Brit Milá. Então, a circuncisão é instituída como sinal visível da aliança entre Elohim e Abraham e sua descendência. Todo macho deve ser circuncidado no 8º dia. E a não realização da Brit Milá implica em quebra da aliança, o que leva à exclusão espiritual do povo. Então, quem não se circuncida, quem não faz a Brit Milá, está incorrendo, está tendo risco de ser excluído espiritualmente do povo. Aí no versículo 15 ao 22, começa a vir agora, entra Sarai na história. Então o Eterno muda o nome de Sarai. Então ela deixa de ser Sarai, que já era princesa, ela deixa de ser a princesa de Abraham para ser uma mãe de nações, se tornando então a rainha do sagrado. Então o nome Sarai é mudado para Sara e é revelado que dela sairá o filho da promessa, que é Yitzhak. Abraham também ri e tenta interceder por Ismael, mas o sagrado deixa claro que o pacto será com o filho de Sara. No entanto, também promete abençoar Ismael e fazê-lo pai de 12 nações. Eu falei em vídeos passados que o Eterno, aspas, fez a mesma promessa para... Só há uma diferença nas promessas feitas entre Ismael e Yitzhak. Só uma diferença. Qual é? O Eterno prometeu 12 filhos para Ismael, prometeu 12 filhos para Isaac, prometeu multidões para Ismael, prometeu para Isaac. Qual a diferença de todas as promessas? Que a aliança do sagrado estaria com Yitzhak. Tá ok? A aliança do sagrado está com Yitzhak. E aí, a gente chega no versículo 23 ao 27, que é a parte interessantíssima, que é uma característica dos filhos de Abraham. Agora é só Abraham. É uma característica dos filhos de Abraham, a obediência imediata. Eu já falei isso também em outro vídeo, quando o Eterno fala para Moshe, né? O povo fala para Moshe, melhor dizendo, olha só, Moshe, faremos e ouviremos, lá em Shemot 19 ou 20. Ó, faremos e ouviremos, quando Moshe começa a entregar a Torá do sagrado para o povo. Então o povo fala, faremos, depois a gente ouve. Então, primeiro, o que Abraham faz quando ele, já 99 anos, ele faz o quê? Ele mesmo vai lá, pega a pedra e ele obedece imediatamente, circuncidando Ismael, que tinha 13 anos, por isso que os ismaelitas, tá? Os muçulmanos, eles circuncidam os filhos aos 13 anos, porque Ismael tinha 13, e nós, né, circuncidamos os nossos filhos aos 8 anos, porque o Eterno disse que seria no 8º dia. E a ciência prova que no 8º dia é o pico máximo, existem hormônios que chegam no máximo da sua... Eu não vou saber explicar para vocês, tá? Mas no 8º dia é quando acontece a restauração celular e cicatrização mais fácil. Então, não é por isto que o Eterno disse que teria que ser no 8º dia, porque os cientistas descobriram, muito pelo contrário, tá? Isso acontece porque o Eterno já sabia que era assim, porque ele nos fez assim, ok? Então, a gente tem aqui, finalizando, qual foi a estrutura narrativa desse capítulo, tá? A gente teve o chamado à integridade espiritual, a gente teve a mudança de nome de Avram para Abraham, Sarai para Sara, nós vimos o estabelecimento da Brit Milá como um sinal eterno, nós vimos também a confirmação do nascimento miraculoso de Yitzhak. E aqui, pessoal, é interessante, a gente vai ver isso mais à frente. Nascimento miraculoso de Yitzhak.
o nascimento miraculoso dele, o nascimento miraculoso de Sansão, entre outros, é o mesmo nascimento miraculoso de Yehoshua, tá? Então, assim, o milagre foi o mesmo. Mais para frente a gente vai dissecar isso. E também temos a obediência prática e imediata de Abraham. Então, meus queridos, esse capítulo é o fundamento do selo espiritual do povo da aliança, com implicações profundas na identidade messiânica, no tikkun adâmico, na distinção entre fé verdadeira e religiosidade superficial. A circuncisão é aqui revelada como mais do que um rito físico. É um pacto de fidelidade espiritual entre o Eterno e aqueles que andam diante dele com integridade. Vocês conseguem perceber que a Brit Milá não é uma aliança que o homem faz com o Eterno, mas é uma aliança que o Eterno fez com o homem? Consegue ver isso? A Brit Milá não é algo que eu, homem, né? Se fosse homem, ou melhor, a Brit Milá não é algo que um homem quer fazer porque eu quero ter uma aliança com o Eterno, então eu vou lá fazer a Brit Milá. Não. A Brit Milá é uma aliança que o Eterno faz com os filhos dele. Não é algo que eu quero fazer porque eu quero fazer. A Brit Milá é um sinal que eu externalizo no meu corpo de que o Eterno tem uma aliança comigo. E sim, as mulheres não só podem, como devem. Temos um vídeo, eu acho que eu vou deixar nos cards aqui, tá? Nós temos um vídeo falando sobre isso, sobre que as mulheres também devem circuncidar o prepúcio do seu coração. Ok? Então a gente viu que, supondo que não é isto, Yehoshua aboliu a lei. Ok, entendi. A circuncisão não está na lei. Ok? Yehoshua aboliu a lei. Eu entendi. Perfeito. A circuncisão não está na lei. Então, se você cumpre o que Yehoshua fez, então, meu querido, circuncide-se. Certo? Então é isso. E falando de circuncisão, ampliando, existe uma... De novo, vou voltar nesse ponto. Gente, Yehoshua não aboliu a lei, tá? Deixa eu deixar claro isso daqui, eu não estou dizendo isso. Não vão fazer cortes, tá? Yehoshua não aboliu a lei. Mas a circuncisão, a Brit Milá, não está na lei. Ok. Há uma característica dos filhos de Abraham. Qual é a característica dos filhos de Abraham? Obediência imediata. Faremos e ouviremos. Quando eu estava no Paraguai em missões, o Eterno me deu um entendimento muito legal do que é emuná, o que é fé. Eu entendi fé. Não me peçam até hoje para dizer o que está escrito em Hebreus 11:1, bonitinho que eu não sei falar. Mas fé é você coloca o pé, depois o Eterno coloca o chão. Não é ele coloca o chão e você pisa. Não, primeiro você coloca o pé, depois ele coloca o chão. Eu entendi fé dessa forma. Isso ficou muito claro para mim. O nosso povo é assim. A gente faz e depois ouve. O que isso significa? Se o Eterno falou, a gente começa a fazer. E na caminhada a gente vai entender. Talvez você esteja passando por algumas dificuldades, porque primeiro você quer ver o resultado, para depois ir lá e executar. Não, começa a fazer. Mas começa a fazer. Começa a fazer. Começa a fazer. Começa a fazer. Ok? Meus queridos, agora, para a glória do Eterno, a gente vai para a nossa meditação. Eu vou mostrar algo aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. É o seguinte. Deixa eu tirar aqui todas essas... Só um minutinho. Beleza. Então aqui, ó, o que acontece? Você vai entrar lá no nosso site ambrasil.org/blog. O que acontece? Quando você entra aqui, você automaticamente, todo dia, 6 horas da manhã, tem um texto novo aqui, um artigo novo. Então, vai entrar ainda, a gente ainda não liberou, mas vai entrar aqui Bereshit 17, que é o que a gente está estudando. Então, a gente está estudando o capítulo 17 e vai ter aqui no blog o capítulo 17. Mas eu quero vir aqui com você, nesse Shem número 1.
Então, aqui vocês estão vendo a data, 1 de novembro. Então, todo dia, se você, dependendo do dia que você vier, o que você vai fazer? Você vai entrar aqui, Adam Beit Midrash. Aí depois, quando você entrar no Adam Beit Midrash, você vai entrar em cursos grátis, tá? Você vai vir aqui, ó, cursos grátis. Depois que você entrar em cursos grátis, eu estou falando especificamente da meditação pelo Brasil, você vai entrar aqui, ó, em Devekut, tá? Temos outros conteúdos aqui de extrema relevância para você. Mas aqui a gente tem Fundamentos da Torá, que é o Taná, capítulo por capítulo, de Mateus a Apocalipse, que é o Keter, está aqui capítulo por capítulo. E aqui tem um estudo específico para mentores do reino, pastores, líderes, missionários e por aí vai. Então a gente vai entrar aqui, ó, em Devekut, tá? Entrando em Devekut, a gente vai ter aqui, só vai ter Toledot e Yehoshua, mas depois, que é Mateus, vai ter vários outros aqui. A gente está estudando esse daqui. Vamos começar em Mateus, Toledot e Yehoshua. Então, a gente vai ter só um aqui, porque eu vou começar junto com vocês, tá? Amanhã vai entrar o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Eu sugiro que vocês sempre... se você vai começar... outro dia, comece pelo capítulo 1 e vá na sequência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente entra aqui no capítulo 1, nesse Shem, eu vou explicar depois cada letra para vocês, fiquem tranquilos, tá? Aqui é a gente sempre lê da esquerda, da direita para a esquerda, tá? Então esse menorzinho aqui é a letra... É porque vocês não conseguem ver meu mouse, né? É a letra Yud, a do meio é a letra Rei, tá? Que é a letra que o Eterno soprou em Abraham. E a outra, que tem 3 perninhas aqui para cima, com um pontinho, é a letra Shin. Então, aqui embaixo, a gente tem um estudo e tem a orientação. Se você vai fazer sozinho, sem ver o vídeo, você vai seguir essa orientação aqui. Ok. Agora, a gente tem aqui a letra, ó. A letra Yud, tá ali, ó, marcada, a letra Yud. A letra Rei, tá? Rei e a letra Shin, tá ok? E depois a gente tem aqui o nome transliterado e tudo mais. Então você tem aqui, ó, de novo, a letra Yud, que é um dos significados, a letra Re e a letra Shin. Então temos aqui, ó, respiração criadora, Shekhinah. Shekhinah é a presença manifesta do sagrado, que é a letra que o Eterno colocou em Abraham. E temos aí outros textos, tá? E aqui está em Toledot e Yehoshua, o texto base, e aí vai, que eu não vou ler tudo isso com vocês, e temos aqui a aplicação. Então, para que esse nome também serve, como que você vai fazer, e tudo mais, tá? Então, esse nome pertence à linha de Yesod e por aí vai, ok, pessoal? Então, aqui, ó, uso prático, isso aqui que a gente quer. A gente vai, quando a gente for meditar, a gente vai trazer para o Brasil, tá? Sobre o Brasil, a restauração da identidade espiritual, iniciar novos ciclos de missão e consagrar nomes e propósitos e alianças. Então, esse nome que a gente vai meditar hoje, e nós vamos receber isso na nossa vida, e depois nós vamos projetar sobre o Brasil, para que o Brasil receba tudo isso daqui. É importante entender o seguinte, tá? A gente fala do Brasil, mas se você estiver em outro país, você pode também fazer pelo país que você está. Como que a gente procede? A gente faz da seguinte forma, a gente vai fazer específico pelo Brasil, ok? Então a gente faz assim, olha, pelos brasileiros, tá? Sejam os naturais, em termos de nacionalidade, e também para aqueles que estão no Brasil. Então, se a gente tem um norueguês no Brasil, naturalmente, a gente já está também fazendo não somente a meditação, mas como também a gente está projetando essa energia do sagrado sobre a Noruega. Então, se você está nos Estados Unidos e faz essa meditação, você vai fazer pelo Brasil, você vai fazer pelos Estados Unidos e pelas pessoas que estão nos Estados Unidos. Então, se nos Estados Unidos, por exemplo, tiver um paraguaio, você está fazendo pelos Estados Unidos e pelo Paraguai. Consegue entender, pessoal? Isso aqui é muito profundo, tá? Então, a gente vai orar pelo Brasil, sim, mas a gente vai orar pelos brasileiros
e pelos residentes. Então, a gente tem venezuelano aqui, a gente tem paraguai, a gente tem angolano, a gente tem... Tá? Então, a gente está orando pelas nações. Consegue entender? E a forma que a gente vai orar agora vai trazer também para a gente proteção. Por quê? Porque essa meditação é diferenciada, é igual a gente faz no curso Devekut Neshama, tá bom? Então é isso. Aí a gente tem aqui as letras e tudo mais, tá? Bom, como que a gente vai proceder? Deixa eu deixar aqui só um minutinho. Você vai sentar com a sua coluna ereta, tá? Você vai sentar com a sua coluna ereta. E aí, eu vou te orientar como proceder. E eu vou deixar aqui marcado para você saber também qual é a letra que você vai meditar e a gente vai seguindo, tá ok? Então, é isso. Você vai... Repete comigo. Yud, Re, Shin, tá? Então, como vai fazer? Você vai inspirar 3 vezes e quando você inspirar, a primeira vez, você vai inspirar e vai pensar Yud, Re, Shin. Se você esquecer, só você ver aqui, tá? Abre os olhos e veja. Outra coisa aqui que é muito importante, se você está em estado de nidar, se você, mulher, está menstruada, você não pode fechar os olhos, tá? Faça a meditação apenas com os olhos abertos. Isso aqui é de extrema importância mencionar. Então, olha só, você vai inspirar 3 vezes e cada inspiração você vai pensar, né? Yud, Re, Shin, e vai segurar o ar 2, 3 segundos e vai soltar pela boca. Vai de novo 3 vezes e por aí vai, tá? E do mais eu vou te guiando e você vai fazendo conforme a orientação. No final, você vai... tem aqui o nosso link, depois você acessa aqui o blog, tem um link para você acessar a nossa comunidade e você dizer qual foi o insight que o Eterno te deu. Por que isso é importante? Porque a gente vai tirar do mundo espiritual e trazer para o mundo físico. Ah, Radassa, eu tenho vergonha. Tudo bem. Você deve gravar a sua meditação, você deve escrevê-la, mas é importante verbalizar aquilo que o Sagrado te deu. Radassa, não me vem nada à mente, não tem problema. Existem pessoas que ficam até 1 ano sem ter nenhum insight, mas o importante não é o insight pelo insight. O importante é você lançar sobre o Brasil, tá ok? Então vamos lá. Pés paralelos no chão, senta com a coluna ereta, mão sobre a coxa na posição de receber. Agora você vai inspirar 3 vezes profundamente, pensando na letra Yud, Re, Shin. Vamos lá? Agora você vai se ver como uma coluna de luz. Você vai se colocar dentro de uma Maguen David maior do que a habitação que você está. Maguen David, ele é dourado. E você vai estar no hexágono central desse Maguen David. À sua frente tem outro Maguen David de igual tamanho e cor. Você vai convocar as letras brancas e colocar no hexágono central a letra Yud. Se você não conhece, abre os olhos e visualiza e fecha. E você vai iluminar a letra Yud. Iluminar significa colocar uma chaminha acesa como se fosse de uma vela. Depois, você vai convocar a letra Shin, a letra Re, perdão, a letra Re. Então, olha só, você vai convocar a letra Yud, vai iluminar a letra Yud. Depois você vai convocar a letra Re e vai iluminar a letra Re. E vai convocar a letra Shin e vai iluminar a letra Shin. Então, a gente tem Yud, Re, Shin completamente iluminadas. E aí, essas 3 chamas
se transformam numa única chama que sai pelo pico superior do Maguen David que ela está e é atraída até o pico superior do Maguen David que nós estamos. E aí essa chama, ela vem para a nossa Neshama, simbolizada pela nossa mente, e ativa a nossa Neshama, ativar no sentido de despertar. Essa chama vai para o Urua, simbolizado pelo nosso coração, e ilumina o Urua, e vai para o Nefesh, simbolizado pelo nosso fígado, e purifica o Nefesh. Então essa chama, ela volta para o Urua, para o coração, ilumina o Urua, vai para Neshama, que é a mente, simbolizando pela mente, e ativa, desperta a nossa Neshama, vai para o Urua, iluminando o Urua, vai para Neshama, ativando o Neshama, num fluxo mais rápido ela vai fazer Urua, Neshama, Urua, Neshama, Urua, Neshama, Urua, Neshama, a gente vai expulsar essa chama, que ao sair, ela vai se transformar numa grande nuvem de luz, plena da consciência do divino, para poder trazer essa restauração ao Brasil. Trazer essa restauração e a identidade espiritual. Nessa nuvem também essa consciência do divino também vai nos ajudar, tá? Vai nos ajudar a iniciar novos ciclos de missão. E também a gente vai consagrar os nomes e propósitos e alianças que temos com o sagrado. Então, primeiro, essa manifestação acontece na gente. Restauração da identidade espiritual em nós, iniciação de novos ciclos, consagração de nomes, propósitos e alianças. Então, essa nuvem que está plena dessa consciência, ela se descompõe e começa a chover flocos de luz sobre nós. E você fica completamente magnetizado, magnetizada com essa chama, ou com essas luzes, né, flocos de luz. E aí a gente dá as mãos, e aí a gente vai convocar Metatron, Sandalphon e Machia, que é Enoque, Elias e o Machia, claro. A gente deu as mãos e a nossa frente, como fosse uma bola de futebol, a gente tem o Brasil. E aí a gente vai projetar sobre o Brasil um jato de luz violeta, que é essa consciência do sagrado, para que todos os brasileiros possam receber essa consciência do divino e todas as pessoas que habitam dentro do Brasil possam receber também. Quando eu digo todos os brasileiros, eu me refiro também aos brasileiros que estão fora do país. Então, todos os que possuem uma nacionalidade brasileira e todos aqueles que estão habitando dentro do Brasil. E a gente projeta esse jato de luz violeta sobre eles, de forma que eles possam ficar como fosse uma segunda pele. E aí todos eles ficam plenos, plenos, plenos dessa consciência do divino. E agora, Metatron, Sandalphon e Machia pode ter livre conversação com cada um de nós. Fique nesse estado por 5, 10, 15 minutos. Quando você finalizar, basta respirar profundamente 3 vezes e compartilhar com a gente lá no grupo. Até amanhã, se assim o sagrado permitir. Lehitraot, Shabbat Shalom.